Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O tema do vídeo de hoje é um casal, duas igrejas. Eu sei que é um tema difícil de falar e muito pouco abordado, mas eu sei que é muito importante. O Espírito Santo tem me incomodado a falar sobre isso. Eu quero ler com os irmãos o texto de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, versículo de número 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. No livro Não Olhe para Trás, quando eu abordo o assunto de Ló estar caminhando sozinho, pela sua esposa ter olhado para trás, eu falo da dificuldade que um homem ou uma mulher tem de caminhar sem o seu cônjuge ao lado. E dentro deste assunto, eu abordo este tema: um casal, duas igrejas, lares divididos. E com base nisto, eu quero falar com os irmãos sobre a importância do casal congregar juntos. O texto de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, 22, fala sobre a mulher ser submissa ao seu marido como ao Senhor. E o texto nos diz que o marido é o cabeça, como também Cristo é o cabeça da igreja. Com isto eu não estou afirmando que sempre o marido vai estar certo, mas a palavra está nos mostrando que marido e mulher são uma equipe e que devem sim caminhar juntos. Eu falo no livro que quando um casal congrega separado, é como se o corpo estivesse disfuncional. A cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. Logo, esta família está dividida espiritualmente falando e também, de certa forma, fisicamente. Eu não estou falando de modo julgatório ou de modo a criticar, mas de modo a ensinar pela palavra de Deus e pela experiência que eu mesma atravessei. Meu esposo e eu congregamos em igrejas separadas por 2 semanas. E nesse período de divergência em relação ao que ser melhor, o que era melhor para nós dois, eu estive orando, estive buscando em oração, e eu li um artigo, agora eu não vou lembrar aonde, que dizia o seguinte: ei, marido e mulher, se vocês não conseguem resolver este pequeno atrito no casamento de vocês, como vocês lidarão com as demandas maiores que surgirão ao longo do caminho? E o artigo dizia que quando marido e mulher não conseguem chegar a um consenso sobre onde congregar juntos, há um problema estrutural nesse relacionamento. Foi neste momento em que eu percebi que a minha impulsividade em tomar decisões sozinhas estava atrapalhando a minha vida espiritual e, consequentemente, estava trazendo consequências para o meu casamento. Foi nesse momento em que eu decidi me sujeitar ao meu esposo. Mas já aconteceu uma outra situação em que ele, vendo o estado em que eu me encontrava, por não estar me sentindo bem naquele ambiente, ele abriu mão daquilo que ele acreditava ser importante para estar ao meu lado. Então, nós entendemos que nem sempre o homem vai estar certo ou nem sempre a mulher vai estar certa. Mas um ou outro precisa ceder para quê? Para que este corpo ele permaneça completo. E eu posso te dizer, com experiência no que eu vivi, que o homem se sente desrespeitado. Ele sente que perdeu a autoridade dele como homem da casa. A mulher se sente rejeitada. Por quê? Porque o marido não acompanhou ou não decidiu estar com ela. Então há esse desequilíbrio emocional nesse casal que não decide mais caminhar juntos. E eu sei que eu posso ter sido uma influência negativa nesse sentido para mulheres que observaram o meu comportamento quando eu decidi não congregar mais na mesma igreja do meu esposo naquela época. E talvez seja exatamente por este motivo que, por eu ter passado por isso,
Hoje eu tenho autonomia para dizer para você que isto não é saudável. E ao olharem o meu comportamento, determinadas mulheres podem ter tomado a mesma decisão que eu na época tomei. Mas hoje eu posso dizer para você que debaixo de muita oração, debaixo de muita busca, a melhor opção para o casal é congregar juntos. E talvez você diga, mas o problema é que não sou só eu ou meu marido, mas tenho os filhos. E eu posso dizer para você que você também está comunicando algo aos seus filhos. Quando o casal está espiritualmente dividido, os filhos estão observando. E você também está comunicando algo aos seus filhos. As crianças precisam entender que tudo aquilo que os pais fazem é para o seu bem. E de repente hoje eles não entendam as decisões que os pais tomam. Mas de repente eles estão olhando e estão dizendo, então ter lar dividido espiritualmente falando é normal. Mas nós sabemos que não é normal. Então eu quero convidar a você a refletir nisso. Eu quero falar para você, homem, que você viu o tanto que sua esposa se esforçou para estar neste ambiente, mas ela não suportou. E de repente por isso ela tenha tomado a decisão de ir para outro lugar. Eu quero dizer para você, mulher, que não suportou a pressão que sofreu, mas que precisa desse cuidado do seu marido. Eu quero dizer para você, homem, que ainda não teve uma atitude de escolher o que é melhor para sua família. De repente, a gente fica presa a tantas coisas, sabe, irmãos? E eu posso dizer para vocês, com experiência de causa, de vivência, que tudo aquilo que meu esposo e eu estávamos presos em outros lugares, nós conquistamos nesta terra nova que nós estamos. E não fique preso a títulos, sabe? Se Deus tiver que te honrar, Ele vai te honrar na terra que você escolher ficar com a sua família. Se Deus tiver que te levantar, não vai ser homem, vai ser Deus no lugar que Ele escolher. Mas decida andar ao lado da sua família. Decida você, mulher, a ser menos impulsiva nas suas ações. Decida você, homem, a ter mais atitude diante das dificuldades. Ei, minha irmã, meu irmão, o casamento passa por tantas dificuldades. Será que vale a pena a gente dividir a nossa casa por um problema que pode ser facilmente resolvido? A gente precisa aprender que casamento é renúncia e que o Senhor deseja que nós caminhemos juntos. Aí chega o culto de domingo, um está se arrumando para ir para o sul e o outro está se arrumando para ir para o norte. As festas são em dias diferentes, os cultos em dias diferentes. Ora, um está no norte, outro está no sul. E o Senhor está dizendo, eu quero vocês juntos no centro da minha vontade, para que eu flua através da vida de vocês. E este assunto, sabe, irmãos, eu acredito que seja tão importante, tão pesado, que eu não posso deixar de terminar este vídeo sem uma oração. Eu quero convidar você a orar com o seu marido, a orar com a sua esposa. De repente vocês já estavam falando a respeito disso, ou de repente você, homem ou mulher, estava pensando em tomar suas próprias decisões sem consultar o seu cônjuge. Mas eu te convido a orar comigo nesta noite, para que o Senhor una vocês, assim como Ele fez comigo e com meu amado esposo. Ó Pai, eu quero te entregar, Senhor, nas tuas mãos, este casal que está ouvindo esse vídeo. Eu sei que esse vídeo tem um endereço certo. Ó Pai, eu quero te pedir da força, sabedoria, direcionamento, ó Pai. A tua palavra diz que o homem é o cabeça da mulher. Nós, como mulheres, queremos te pedir, Senhor, nos ensina a ter essa submissão. Porque é muito difícil, Pai, mas nós acreditamos na Tua Palavra, nós ainda somos praticantes da Tua Palavra.
Senhor, eu quero orar por estes homens, Senhor, que estão escutando esse vídeo. Dá sabedoria e direcionamento, Pai. Una esta família, Senhor. Eu sei que há crianças no meio, Senhor. E eu sei que é desejo do teu coração que esta família caminhe lado a lado para juntos cumprirem o propósito ao qual o Senhor determinou. Espírito Santo, convence agora, Pai, porque somente o Senhor pode convencer o homem, Senhor, das atitudes, das direções, só o Senhor pode fazer. Pai, eu quero te pedir, assim como o Senhor fez na minha vida e na vida do meu esposo, assim como nós recomeçamos, assim como hoje nós temos um ministério consolidado no lugar onde nós servimos, eu quero te pedir, consolida o ministério deste casal. Em nome de Jesus, Deus vai honrar a tua atitude. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.